Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando mais um Bom Dia Mercado, mais um planejamento de trabalho juntos por aqui. Seja muito bem-vindo a este canal, meu nome é Theo Borges, é um prazer estar aqui com vocês mais um dia. Vamos fazer juntos o nosso planejamento de trabalho para essa sexta-feira, dia 8 de julho, que essa semana simplesmente voou, né, por conta dos jogos da Sul-Americana e da Libertadores. Vou me focar em dois jogos da Série B, Vila Nova e Bahia, Grêmio e Náutico. Temos um jogo isolado na Argentina e dois na Irlanda. A Bulgária e a Sérvia estão retornando, mas como são competições que, né, como eu falei, estão no início, fica mais difícil de fazer qualquer tipo de análise, então mais pra frente a gente já conversa sobre elas, né? Mas daqui a algumas semanas. Se eu não me engano, faltam 8 dias para o retorno da Bundesliga 2, então a temporada europeia devagarzinho ela vai retornando, tá? Antes da gente começar, vou pedir para você, se você puder, né, aquela coisa do blogueiro, se você puder se inscrever nesse canal, vai ser muito bacana, vou ficar muito feliz de ter você por aqui. E não esquece, se puder também deixar o teu like no vídeo, que ajuda o YouTube a divulgar para novas pessoas, tá bom? Lembrando, meu nome é Theo, muito prazer, esse é um canal sobre trade esportivo, aqui você vai encontrar, além dos meus planejamentos, vários vídeos educativos e um curso completo sobre trade para você aprender tudo o que você precisa, que está aqui naquele site amarelinho ali, theoborges.com. Também você vai encontrar o link na descrição. Não esquece também de me seguir no Telegram, se quiser acompanhar um pouco mais do meu trabalho, se quiser trabalhar comigo, encontra aí o link aí embaixo do Leitura, tá? A plataforma do Leitura, que é onde eu tô todos os dias trabalhando com o pessoal, tá bom? E não esquece de participar também do sorteio da Betfair de R$30 todos os dias que eu faço aqui no Bom Dia Mercado. Falando em Betfair, um bônus de R$230 no primeiro depósito, também no primeiro comentário. Mas lê os termos de uso, como eu falo para vocês, ninguém dá dinheiro de graça. Tá bom? Vamos começar? Então vamos embora. Vila Nova e Bahia. Vila Nova que simplesmente está fazendo uma campanha horrorosa na Série B, é o lanterna da competição com apenas 12 pontos em 16 jogos, uma vitória apenas na competição, essa vitória foi dentro de casa. Dentro de casa são 6 empates, vocês não estão vendo aí porque o monitor aqui tá grande, tá? São 6 empates, uma derrota e uma vitória, 4 gols feitos em casa, 4 gols sofridos, tá? Como visitante, o Bahia segue aquela média de que os times visitantes no Brasileirão, tanto A e B, têm um desempenho bem abaixo da média, então 3 vitórias apenas do Bahia já faz com que o Bahia seja o terceiro colocado fora de casa, tá? Nos últimos jogos, o Vila Nova não vence, eu nem consigo achar a última vitória do Vila Nova aqui, deve ter sido lá no comecinho do campeonato, né? O time vem de 1, 2, 3, 4, 5 derrotas e 1, 2, 3, 4, 5 empates. Nos últimos jogos em casa foram 4 empates e uma derrota para o Brusque. Já o Bahia vinha de péssimos resultados em casa, né? 3 derrotas seguidas, Chapecoense, Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. Pela Copa do Brasil? Foi. E Novo Horizontino. Chapecoense e Novo Horizontino ambos por 1-0. E emplacou aqui, fora de casa, 2 bons resultados, 1-0 contra o Operário e 2-0 contra o Brusque. Então, apesar de vir jogando mal em casa o Bahia, né, diferente do início do campeonato, fora de casa o Bahia vem fazendo até uma boa campanha, tá bom? Então, inicialmente, pela fase ruim do Vila Nova e pela boa fase do Bahia, a gente tem uma inclinação de trabalhar algo, procurar um cenário para trabalhar algo contra o Vila Nova. Mas vamos ver se a gente consegue algum tipo de informação aqui no nosso PDF de apoio, tá? O Vila Nova, como eu falei, tem apenas 13% de vitórias em casa, saiu na frente em apenas 25% dos jogos, então é um time que não assusta tanto, tá? Passou 63% dos jogos sem sofrer gol, então apesar de ser um time que vence pouco em casa, toma pouquíssimos gols, dá para ver aqui que em 8 jogos o time tomou apenas 4 gols. Marca pouco? Marca, mas também sofre pouco. Tem uma média então ruim de ataque, mas uma média boa de defesa. Já o time do Bahia tem 3 vitórias, como eu falei, 43% de vitória, saiu na frente em mais de 50% das vezes, isso é um ponto positivo. Ficou sem sofrer gol em 43% dos jogos, isso é um pouco negativo, né? E falhou em marcar em quase 45% dos jogos. O que passa a impressão aqui? 2 times dentro e fora com péssimos ataques e com boas defesas, né? Ou seja, não dá para esperar tanto aqui pro lado dos gols. Claro que o cenário live pode mudar isso, né? Se um jogo acontecer alguma coisa fora do normal, mas o cenário se encaminha para um jogo mais truncado. Em relação à criação de chances, o time do Vila Nova cria
mais chances de qualidade de gols esperados do que o Bahia. Só que o time do Bahia cede mais oportunidades, o que pode deixar esse jogo um pouco mais movimentado. Primeiro tempo e segundo tempo. A gente tem uma percepção, então, de buscar algum cenário contra o Vila Nova. Só que o que puxa isso um pouco para baixo é a situação do Vila Nova ter dificuldade de tomar gol. É um time bom de defesa. Porém, eu já comentei isso aqui com vocês, com essa odd A3 do Vila Nova, eu não preciso do gol para ganhar dinheiro. Eu preciso de um Vila Nova jogando mal, tá? Se o Vila Nova estiver jogando mal, significa que a odd do Vila Nova muito provavelmente vai tomar uma direção de correção, né? A probabilidade vai diminuir e a odd vai em direção, né, para cima, a odd vai começar a subir, né? Quanto mais alta a nossa odd, menor é a probabilidade de vitória. Então, mesmo que o Vila Nova não sofra tantos gols, mesmo que o Vila Nova só tenha sofrido um gol no primeiro tempo, se eu encontrar uma boa leitura para estar contra o Vila Nova, essa odd do Vila Nova pode corrigir, pode me dar o lucro que eu estou buscando. Porém, eu preciso focar muito na leitura de jogo, porque o Bahia não é isso tudo fora de casa no primeiro tempo, tá? O time venceu quase a mesma quantidade de primeiros tempos que o Vila Nova, o time empatou um pouquinho menos e perdeu mais. O Vila Nova não perdeu nenhum primeiro tempo em casa, tá? O time empata muito, perdeu alguns, mas não perdeu nenhum. Não sofreu gol em quase 90% deles e falhou em marcar em 63%. Ou seja, tem dificuldade de marcar e também sofre poucos gols. Já o Bahia, como eu falei, é pior na questão de empate, né? Empata menos, mas perde um pouco mais. O time falha menos em marcar, só que toma mais gols, tá? Então, me parece um primeiro tempo muito truncado. A expectativa do mercado realmente é que seja um jogo muito igual. Se eu tenho um mercado com expectativa de um jogo igual e eu tenho um jogo desigual, ou seja, eu tenho um Bahia muito melhor ou um Bahia muito pior, eu tenho aqui provavelmente correção de preço e é onde eu vou buscar a minha oportunidade, tá? Só falando um pouquinho sobre o segundo tempo, o Bahia piora demais no segundo tempo, ele passa a sofrer pouco gol, né? Muito provavelmente tentando segurar ali alguma vantagem, ele sofreu apenas um gol, mas também falhou muito em marcar. Marcou apenas um gol nos 7 jogos que fez no segundo tempo fora de casa, isso é muito pouco, tá? O time perdeu apenas 14% e venceu apenas 14% dos segundos tempos, tendo empatado 71%. Ou seja, uma queda brusca do Bahia. O time do Vila Nova também cai muito em relação ao primeiro tempo, o time passa a falhar 100% dos segundos tempos em marcar, ou seja, não marcou nenhum gol, empatou 75%, passou a perder os segundos tempos, que no primeiro não acontecia, e sofreu mais gols, tá? Então, existe uma queda das duas equipes, o primeiro tempo também são duas equipes muito parelhas, então toma um pouco de cuidado ao pegar a fase do Vila Nova e já falar, vou trabalhar lei ao Vila Nova ou back ao Bahia só porque a fase é assim, porque vai dar certo. Calma, confirma junto da leitura ao vivo que vai ser muito melhor. Bolas aéreas, nada de muito interessante aqui, o Bahia fez 3 gols de cabeça, também sofreu 3, e gols de fora da área, o Bahia fez 4 e o time do Vila Nova tomou 4. Essa situação aqui de gols de fora da área podem sim ser situações de interesse. Só que você que trabalha ao vivo, como é que você busca uma situação dessa, né? Você vai ficar esperando o cara chutar de fora para você entrar no mercado? Não vai dar tempo. Então isso aqui é mais uma situação para você, como é que eu vou dizer, complementar na sua leitura. Você está vendo que o Bahia está tentando o chute de fora, ele está encaixando, o goleiro está tendo dificuldade. O Vila Nova permite, é um time permissivo, facilita ao encontrar e ao juntar as peças do quebra-cabeça para saber se o Bahia está bem em campo ou não, tá bom? Então essa é minha opinião sobre essa questão da finalização de fora. Olha só, em relação a gols, a gente tem aqui uma cor predominantemente vermelha, né? Porque nenhum jogo em casa do Vila Nova foi over 2,5. Olha isso, hein? Presta atenção nesses dados aqui. E nenhum jogo do Bahia fora de casa foi over 2,5. Então, eu não vou brigar aqui com a estatística e falar, vamos entrar todo mundo no over 2,5. Eu acho que vai ser um jogo muito truncado, tá? Mas eu não venho para trabalhar gols, eu vou trabalhar no match odds, né? O time do Vila Nova marcou mais de um gol apenas em 13%, e o time sofreu mais de um gol também em apenas 13%.
O time do Bahia marcou mais de um gol e apenas 14% e não sofreu mais de um gol em nenhuma partida. Então realmente um jogo muito pilhado, muito truncado para ser under, né? Vamos ver. Aqui o Vila Nova tem uma incidência maior de ter marcado os gols no meio do primeiro tempo e também um pouquinho no meio do segundo. E ele toma gol nos polos, né? Primeiro, no comecinho do primeiro tempo, no final ou no começo do segundo, ou no final do segundo tempo. Já o time do Bahia, mais ou menos a mesma coisa, né? Marca, na verdade, nos meios dos tempos e sofre bastante aqui no meio do primeiro tempo, tá? Esses são os artilheiros dos times que vão entrar em campo. Se você ver algum jogador desse faltando e ele for realmente importante aqui, pode ser perigoso, tá bom? Então vamos lá. Eu vou marcar somente aqui um Leia a Pior Equipe em campo para trabalhar exclusivamente com a leitura de jogo, beleza? Grêmio Náutico, 1,36 a odd do Grêmio. Ainda tô aqui tentando me acostumar com essas odds baixas na Série B, né? O Cruzeiro eu já tô começando realmente a entender que é um padrão muito forte do Cruzeiro. O Grêmio também vem jogando muito bem em casa, eu já vou mostrar isso para vocês. O Grêmio está na 4ª colocação, dentro de casa o Grêmio tem 5 vitórias em 7 jogos, tomou apenas 2 gols e como visitante o Náutico só venceu 2, né? Tomou 9 e fez 5 gols. O que assusta nesse jogo somente é a odd do Grêmio. Se fosse uma odd 1,50, seria uma odd muito mais interessante, óbvio, né? Vamos lá, o Grêmio em casa saiu na frente em 71% dos jogos, tá? Também 71% dos jogos ele ficou sem sofrer gol em casa. Isso é interessante e falhou em menos de 30%. É um bom número, tá? Então o Grêmio não é um bom time para um ambas marcam, tá? Já o time do Náutico, como eu falei, venceu 2, o que representa 29%. Foi o primeiro a marcar em apenas 1 dos 7 jogos fora. Isso é bom se você vem buscar algo a favor do Grêmio contra o Náutico. O time falha bastante em marcar também, tá? Vamos lá, média de gols. O Grêmio tem uma melhor linha ofensiva, tem uma defesa muito boa, né? Se eu não me engano, o Grêmio tem uma das melhores defesas, né? Exatamente, o Grêmio tem a melhor defesa da competição com 5 gols sofridos, o Cruzeiro sofreu 7, o Vasco da Gama sofreu 7 e o Bahia 8. Então o Grêmio, quando o quesito é defesa, o Grêmio é muito bom. O Grêmio também cria boas situações aqui em casa, tá? Os gols esperados em casa do Grêmio são muito bons, mais de 2 gols. E o time cede poucas oportunidades. Já o time do Náutico cria um pouco menos do que o Grêmio, também é um bom número, mas cede bastante. Aqui é o que me chama mais atenção. Para um time de 1,36, realmente a força do primeiro tempo do Grêmio, que é geralmente onde eu venho buscar os backs no primeiro tempo, né, é muito forte. O time venceu 71% dos primeiros tempos, empatou 29 e não perdeu nenhum. Falhou em marcar em apenas 29 e não sofreu em 86. Realmente é um primeiro tempo de almanaque, assim, é exemplar. Já o time do Náutico venceu apenas 1, empatou 29%, perdeu 57, mais da metade, falhou em marcar em quase 90% e não sofreu gol em quase metade dos jogos, né? Então é o inverso praticamente. O time do Grêmio realmente leva uma vantagem muito grande no primeiro tempo. E se você vem para trabalhar back ao Grêmio, pode ser interessante ficar de olho nesse primeiro tempo, tá? Porque realmente, com o apoio da torcida, e eu já tive com prazer lá na arena do Grêmio algumas vezes, né? Mais de 2 vezes, e sei o quanto a torcida do Grêmio pode apoiar o time e se houver aqui uma oportunidade pode ser interessante. Eu tenho minhas ressalvas de trabalhar a odd tão esmagada na Série B, mas tudo com a leitura se ajeita, né? Se eu sentir uma confiança muito grande, talvez seja aqui o meu trabalho. No segundo tempo, a gente continua tendo um Grêmio muito forte. O Grêmio continua sofrendo pouquíssimos gols, né? 86 mantém a mesma média, só que o time falha mais em marcar. Ele passa a perder o segundo tempo, mesmo que seja um só, né? Ele empata mais e ele vence um pouco menos. Já o time do Náutico começa a respirar, começa a melhorar, um time que perde menos o segundo tempo, empata mais e passa a vencer um pouquinho mais também, passa a marcar um pouquinho mais de gols, tá? Então começa a respirar o Náutico. Então talvez se você levar esse back Grêmio para o segundo tempo, ele já não vai ser uma coisa tão tranquila, então toma um pouco de cuidado, tá? Nas bolas aéreas, o Grêmio também não chama tanto atenção, tem 3 gols de cabeça aqui, mas não é um número tão expressivo comparado a outros times. A gente tem uma média de gols baixa também, somente 14% dos jogos em casa do Grêmio são over 2,5
e apenas 29% dos jogos fora de casa do Náutico são over 2,5. Realmente é um número muito baixo e o Grêmio nunca sofreu mais do que um gol em casa, tá? O que mais que nós temos aqui? Vamos falar de momento dos gols. O Grêmio é bem distribuído aqui entre os 10, né, os 11 minutos do primeiro tempo até os 60 minutos. De lá para cá o Grêmio não marca quase nada, né? Então se tiver que resolver as coisas, o Grêmio deve resolver ali pro comecinho pro início do segundo tempo ou até mesmo no primeiro tempo. O time do Grêmio sofre, isso aqui é importante, tá? Apesar de sofrer poucos gols, o time do Grêmio sofreu meio do primeiro tempo, né, a partir dos 11, com maior incidência entre os 21 e os 30, e no finalzinho do jogo. Já o time do Náutico tem uma dificuldade maior de marcar gols aqui no início, acaba marcando mais no final, mas sofre bastante gol aqui no primeiro tempo ainda. Então, para você que vai buscar algo a favor do Grêmio, pode ser interessante. O Diego Souza, o interminável Diego Souza, é o artilheiro do Grêmio, e o Gabriel Teixeira, eu não sei se deve ter algum apelido aqui, é o maior assistente da equipe, tá bom? É isso. De Série B, se você quiser trabalhar alguma coisa a favor do Grêmio e tiver leitura, eu acho que vale pelo menos dar uma conferida, tá? Vamos falar rapidinho de Argentina. Rosário Central faz um jogo contra um Sarmiento Junín. Jogo provavelmente de meio de tabela. Aqui a gente tem até um favoritismo do Rosário com uma odd de 2. O Rosário dentro de casa tem 4 vitórias em 10 jogos. O Sarmiento tem apenas 2 vitórias. Apesar de a gente ter umas cores mais vermelhas aqui pro lado do Sarmiento, não quer dizer que o Rosário seja tão bom assim, tá? A gente tem uma média baixa de gols marcados, uma média considerável de gols sofridos, só que o time do Sarmiento realmente me parece muito mal. Deixa eu dar uma olhada aqui nos últimos jogos. O Rosário em casa perdeu apenas um jogo, isso é importante pro Gimnasia, tá? Vem de 4 vitórias, um empate e uma derrota, e o time do Sarmiento, fora de casa, não venceu nenhuma aqui nos últimos 5 jogos, tá? Inclusive nos outros jogos foram 2 vitórias só dentro de casa e várias derrotas. Então realmente parece que o fator fora aqui para o Sarmiento é um problemão. Só que o time do Rosário não costuma fazer bons primeiros tempos, tá? O time não perdeu nenhum primeiro tempo, mas também teve dificuldade de vencer e venceu o mesmo número de primeiro tempo que o próprio Sarmiento fora de casa. Então não me parece um jogo tão fácil, apesar do Sarmiento ter problemas de resultado, né? Quando a gente vem para o segundo tempo, aí sim a gente tem uma queda muito brusca das duas equipes, mas de maneira geral do próprio Sarmiento. O time cai muito de produção, passa a perder quase metade dos segundos tempos, e o time do Rosário também perde bastante, mas toma um pouquinho menos de gol e faz um pouco mais. Então me parece que se for um jogo para gols, a tendência de gols é no segundo tempo, tá? Eu não senti confiança não, só se for para leitura mesmo. A bola aérea aqui começa a aparecer um pouco mais. Eu tenho 6 gols de cabeça do Sarmiento e 4 gols sofridos nesse fundamento pelo time do Rosário, então pode ser uma situação interessante. E 4 gols de cabeça do time do Rosário e 7 gols sofridos pelo time do Sarmiento. Então realmente aqui pode ser interessante. Se você vai trabalhar, foca na leitura de jogo com bolas aéreas também como uma boa pauta, tá? O over não é tão ruim como a gente tem aqui nos jogos de hoje da Série B, mas também não é isso tudo, né? Apenas 50% dos over dos jogos em casa do Rosário foram over 2,5, não é tanta coisa assim, e 40% dos jogos do Sarmiento. Momentos dos gols bem distribuído, tá? Destaque aqui talvez para os minutos finais, onde o time do Rosário marca e sofre bastante gol no segundo tempo. A mesma coisa vale para o time do Sarmiento, principalmente a partir dos 80 minutos, tá bom? Eu, particularmente, vou pular esse jogo, achei bem treta. Drogheda, não sei se é assim que fala, Drogda, contra o Dundalk. O Dundalk é o vice-líder da competição, atrás do Shamrock Rovers. É um time que tem excelente desempenho em casa, mas fora de casa o Dundalk tem apenas 2 vitórias em 10 jogos. Sofre poucos gols? Sofre, mas também marca pouco, tá? O time do Drogheda tem apenas 4 vitórias em casa. Tudo leva a crer, pela força que a gente tem aqui, que o time do Dundalk deve apresentar um padrão de back ou um lay ao Drogheda. Mas eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês ficarem atentos, tá? Olha só, o desempenho do Dundalk fora não é bom. O time saiu na frente em apenas 40% dos jogos. É bem parecido com o adversário, tá?
Em relação à média, o time sofre poucos gols, mas marca pouco também, cria poucas situações de perigo. E o primeiro tempo do Dundalk não é bom fora de casa, tá? Não costuma ser bom. Venceu apenas 20%, o mesmo número do Drogheda, empatou mais e perdeu um pouquinho menos. O time falhou em marcar em 70% das primeiras etapas, então você que vem buscar um Leo Drogheda ou um Beck Dundalk, cara, redobra aí a sua atenção na leitura, porque em números aqui tá complicado, tá? No segundo tempo, o Dundalk melhora um pouquinho, mas também tem uma melhora do Drogheda, então cuidado, tá? Tá um jogo bem difícil. A gente tem aqui como destaque o mau desempenho de cabeça do time da casa, e o time do Dundalk tem um desempenho até bom na parte ofensiva. Então, se você vai fazer esse jogo, bolas aéreas e leia a pior equipe em campo seria o meu trabalho, né? O Match Odds exclusivamente. Eu chamo de leia a pior equipe em campo porque é o meu método. Mas dá uma redobrada. Cuidado, tá? O Dundalk não é muito bom fora de casa. Esses dois times aqui eu já não conheço. Eu cheguei a fazer os jogos aqui do Finn Harps contra o Shamrock. Inclusive eu acho que ele perdeu, né? Cadê? Exatamente, ó. Perdeu pro Shamrock aqui dentro de casa, mas eu vou pular esse jogo aqui. Eu vou passar com vocês, mas eu vou pular para fazer, tá? O que a gente tem de informação aqui, ó? Dois times ruins de maneira geral. O Finn Harps é pior fora de casa. O primeiro tempo das duas equipes não é nada de especial. O destaque negativo aqui é para a defesa do Finn Harps. O time toma o dobro de gols do seu adversário. O segundo tempo também é uma bela briga de foice, sendo que na parte de defesa de bolas aéreas aqui, o time do Finn Harps tem problema, tá? Mas é um time bastante over. Em 80% dos jogos do Finn Harps, tivemos over 2,5 quando ele jogou fora de casa. Já o time do Shelbourne, é assim que fala? Deve ser. Shelbourne Football Club, o time teve apenas metade dos jogos com over 2,5, tá? Para quem gosta de over limite, gols no segundo tempo, olha aqui. Tem um pratinho cheio aqui, hein? Me parece uma oportunidade. Tá bom? Pessoal, é isso. Não vou me alongar muito não. Esses são os 3 campeonatos que eu vou me focar no dia de hoje. Ficou mais ou menos assim a minha estratégia de trabalho para esse dia 8. Vou buscar com muito carinho e muita atenção esse back ao Grêmio no primeiro tempo, desde que eu tenha leitura para isso. O jogo do Grêmio que eu vi contra o time do Londrina em casa eu não gostei. O Londrina criou muita situação, tá? Mesmo o Grêmio tendo vencido. O jogo do Dundalk é uma possibilidade, temos boas odds aqui, mas o time do Dundalk nos números não joga bem fora de casa. Vamos ver se isso na leitura vai se confirmar. Vila Nova e Bahia me parece um jogo muito truncado, com uma boa tendência de ser under também, e eu venho com uma expectativa de trabalhar Leia o Vila Nova se o Bahia demonstrar uma boa vontade e o Vila Nova tiver muito mal em campo. Isso não quer dizer, como eu falei, o fato do Vila Nova não tomar tanto gol não quer dizer que a gente não possa ganhar dinheiro na correção, mas o Bahia também não faz bons primeiros tempos. E aqui no Rosário, se for fazer algo, eu pretendo não fazer. Ficar de olho aqui no péssimo desempenho do Juninho fora de casa, mas o Rosário também não costuma fazer bons primeiros tempos. Tá bom? Bolas aéreas aqui do Dundalk e do Rosário Central. Fechou? É sempre um prazer estar por aqui. Espero que eu tenha conseguido te ajudar de alguma forma. E um grandíssimo abraço.